Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, hoje nós iremos enfim trazer o top 10 perfumes para o inverno. Pois é, meu povo, eu tô aqui com iluminação um pouco diferente, testando aqui umas coisas novas, mas o que importa é o vídeo, né meu povo? Afinal, eu já estava em falta com vocês com esse vídeo há bastante tempo. Então, né, espero que vocês curtam esse top. E se curtiram a iluminação assim um pouco mais escura, um pouco mais dark, né, vocês me falam. E eu resolvi fazer dessa forma justamente porque estamos falando de um top 10 perfumes para o inverno, onde a grande maioria dos perfumes são perfumes realmente negros, perfumes realmente preto, né? Aquela cor de destaque é o preto, ou preto com dourado, ou preto com prateado, que evoca muita sofisticação, muita elegância, ou, né, o azul marinho. Sempre são perfumes que vão ter essas nuances, ok, pessoal? Tô vendo aqui até, né, ranqueando aqui, mas, né, já adianto a vocês que antes de começarmos o vídeo, eu vou pedir, né, para que vocês curtam, comentem e compartilhem o vídeo. E claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para novos vídeos. No mínimo, gravamos 3 vídeos por semana aqui, pessoal. Então, né, sempre temos um conteúdo novo, sempre temos muita novidade. Além disso, né, produzimos um conteúdo bem diferenciado. Aqui nós não fazemos apenas resenhas de perfumes ou mesmo vídeos de tops, né, algo que é bem comum nos demais canais. Aqui também nós chegamos, inclusive, a fabricar os nossos próprios perfumes. Inclusive, antes mesmo de abrir o vídeo, como vocês podem ver, eu estava fazendo aqui alguns testes, né, com a nova etiqueta que chegou aqui para mim, né, uma etiqueta adesiva, né. Eu estava testando aqui na impressora Gatinho, mas infelizmente, né, eu acho que eu coloquei a bobina do lado inverso, porque nesse tipo de etiqueta adesiva só imprime de um dos lados, né. Afinal de contas é uma impressão térmica, então tem um tipo certo de papel para poder gerar essa impressão. Mas enfim, passemos adiante e vamos, né, a esse vídeo de top, até para que o vídeo não fique muito longo. De vídeo longo já basta do final de semana anterior, onde eu me empolguei, acabei fazendo 5 essências de uma vez e eu vi que não dá certo fazer dessa forma, pessoal. Eu tenho que focar em fazer no máximo 2 essências por vídeo. Então daqui para frente vai ser assim quando a gente for fabricar os nossos contratipos caseiros, nossos famosos e queridos CTCs, né, que tanto nos agraciam com a economia e com a oportunidade, né, de conhecermos essas joias da perfumaria. Bom, meu povo, como eu disse a vocês, o vídeo aqui ele não vai ser, né, um ranking necessariamente do melhor, né, para o pior. Pelo contrário, são todos perfumes aqui que são ótimos. Inclusive eu tive que filtrar muito para trazer realmente um top 10 aqui, né, e não vou poder deixar de mencionar algumas menções honrosas, né. Afinal de contas, é sempre difícil a gente reduzir tantas possibilidades a apenas 10, mas eu garanto a vocês que vão ser apenas umas 2 menções honrosas aqui. E no mais, né, filtrei muito para trazer apenas o que eu considero os melhores perfumes de inverno dentro da minha coleção. Lógico, eu vou ranquear aqui, pessoal, dos mais baratos até os mais caros, né, para que a gente alcance esse tipo de organização aqui nesse vídeo de top, tá bom, meu povo? Então, sem mais delongas, né, vamos iniciar aqui o nosso top 10 perfumes para o inverno. Bom, meu povo, começando do perfume mais baratinho que nós temos aqui, que obviamente não podia deixar de ser um contratipo da Casa Cópias. E eu trago para vocês o excelente Racivar de Nishane da Casa Cópias. E por que eu trouxe Racivar? Já que Racivar é um perfume que tem muito mais características de meia estação. Justamente por isso, meu povo. Racivar é um excelente perfume assinatura para meias estações, principalmente para outono e inverno, né? A gente sabe que inverno não é uma estação, mas você consegue alcançar Racivar mesmo nos locais que fazem um pouco mais de calor nessa estação do ano tão gélida, que é o inverno. Então não podia deixar de mencionar Racivar e, claro, né, trazer um perfume aqui de Cópias, que é o nosso maior expoente quando conversamos sobre custo-benefício em se tratando de perfumaria, em se tratando de perfumes nacionais. Então, né, Racivar fica como se fosse uma menção honrosa, digamos assim, mas além dele, eu trouxe também 2 expoentes aqui de perfumes contratipos para que a gente ilustre e abra aqui a 10ª posição. E são eles, On Time Luxe, da casa Montane, né? Aqui muito bem representado nesse reloginho e nessa belíssima caixa, né, que vocês conhecem. Tem resenha completa desse cara no canal e confesso a vocês, inclusive, que a resenha completa dele foi gravada em um momento meio que inoportuno. Eu coloquei uma mesa aqui ao lado, porque senão não ia caber tudo. E, cara, esse perfume, ele é muito, muito bom, pessoal. Cara, pense num perfume gostoso.
Pensa num perfume agradável, inclusive, né, para quem acompanhou o vídeo, né, de confecção, né, de preparação, de fabricação dos nossos contratipos caseiros, viu lá que a Lawrence me mandou de brinde uma essência do Spice Bomb da Pannod Arts. E eu vou ter a oportunidade de comparar aquele Spice Bomb da Pannod com esse carinha aqui. Afinal de contas, né, On Time Luxe é um contratipo, eu tava só conferindo o nome. On Time Luxe é um contratipo da Montane do Spice Bomb. Então, né, fica aqui como menção, tanto o Spice Bomb como, né, qualquer um de seus contratipos para um excelente perfume de inverno. E também em 10º lugar, né, está aqui o Night Caviar, da Casa Paris Élysée. Concordo com vocês que, de fato, Night Caviar, ou mesmo Chuan Chu Hip Black, para quem queira, né, é realmente um perfume bem mais outonal, ou até mesmo primaveril, do que invernal. Contudo, esse cara pode ser a tua assinatura nessa estação do ano, pessoal. Se você gosta de um perfume um pouquinho mais adocicado, porque ele não é muito doce, meu povo. Ele é ali um 5, 6 numa escala de doçor, né, de 0 a 10. Mas ele não é tão doce, principalmente, né, depois da sua primeira hora e meia. Ele vai se tornando um perfume um pouco mais amadeirado e um pouco mais alcoólico. Então, se você gosta dessa vibe de perfumes alcoólicos, de perfumes amadeirados, que tem um doçor, né, que tem ali aquele quê de sedução, né, fica aí a dica para vocês de Night Caviar, ou mesmo, para quem tem um bolso mais preparado, Chuan Chu Hip Black, pode ser a tua assinatura de inverno. Tem bem mais presença do que o Chuan Chu tradicional, o Chuan Chu Hip tradicional, né? E com certeza combina muito mais com essa estação do ano. Passemos adiante, né? Usando aqui a nossa mesa de apoio. Vamos agora falar com vocês, né, sobre aí aqui já é top 8, já não estamos mais falando de perfumes contratipos. Os perfumes contratipos, vamos dizer assim, já foram, né? Agora vamos passar para a categoria de perfumes nacionais. Abrindo essa lista, essa gama, vamos falar do perfume nacional mais barato que eu tenho aqui na coleção e que ilustra muito bem esse momento de inverno, que é o tão falado em diversos vídeos Gentleman 1920 da Casa Água de Cheiro. Pessoal, isso aqui é uma joia, pessoal, da perfumaria low cost, da perfumaria nacional. Às vezes a tampa dele prende, a gente tem que rodar um pouquinho, ela prende aqui nesse negocinho de metal, e enfim. Mas, cara, isso é uma obra-prima, é magnífico. Para vocês terem uma ideia, quando eu usei esse cara, na época que eu fiz a resenha dele, no inverno, né, olha a tampa desse carinha. É de plástico, mas muito pesada, muito bonita, inclusive, né? Com essa logo da Água de Cheiro. E minha esposa se incomodou muito na época que eu usei, porque ela disse que, inclusive, chamou de perfume de velho, coisa que ela costuma, alcunha, né, que ela costuma dar a perfumes que são amadeirados, zero açúcar e que não agradam a ela, né? Então ela chamou esse carinha de perfume de velho e tudo mais, né? Disse que eu deveria ter escolhido um perfume melhor no dia que eu utilizei, mas é porque quando eu fiz a resenha desse cara, nós estávamos ali, né, realmente no verão. E ele não combina com essa estação, pessoal. Eu já usei esse cara diversas vezes no inverno e ela sempre elogiou. Para vocês verem como perfume também é a estação do ano. Esse cara aqui é um expoente, é um clássico perfume, né? Literalmente inspirado num perfume muito clássico, né, da perfumaria masculina, que é o Azarro Pour Homme, o clássico Azarro do vidro âmbar, do vidro marrom. Esse cara é muito parecido com o Azarro, muita qualidade aqui nas notas, né? Uma composição belíssima, tem a resenha completa desse cara, mas se vocês quiserem, inclusive eu deixo essa observação para qualquer um dos perfumes que eu tô falando aqui. Se vocês quiserem que eu traga uma nova resenha, ou mesmo novos comentários sobre algum dos carinhas aqui mencionados, vocês deixam aí nos comentários, porque eu posso revisitá-los, né, e trazer algumas observações novas, inclusive novas percepções de cheiro, que a gente só consegue observar quando de fato usa um perfume desses no frio, que é o que acontece, por exemplo, com Gentleman 1920. O cheiro dele fica muito diferente, né, do cheiro dele usado no calor. Ele de fato fica muito confortável. Não é um perfume doce, né, não tem nada de doce aqui, mas ele fica, é como se fosse uma roupa, né? Ele te abraça nessa estação do ano e traz até um certo tipo de aquecimento, né? Sensação muito boa, muito prazerosa, excelente perfume para assinatura, né? Porque dá para usar de dia, dá para usar de noite, principalmente no inverno. Afinal de contas, estamos falando de um perfume inspirado em um clássico, que é Azarro Pour Homme. E vamos, né, mais à frente com
2 perfumes da Casa Natura, não poderia deixar de ser. Eu até pensei, pessoal, inclusive usei no final de semana para ver se traria ou não aqui para essa resenha o meu Malbec, né, Clube Intenso. Porém, eu achei que realmente o Clube Intenso está mesmo para uma meia estação. Porque, apesar de ele ser um perfume um pouco mais doce, com aquela nuance de Malbec, ele não tem o punch necessário para ser um perfume invernal. Ele está realmente ali como Racivac, que eu só trouxe, né, como menção honrosa, para ilustrar a vocês que, apesar de não ter aquele punch, ele é um perfume que cabe nessa estação. Como eu já tinha feito uma menção honrosa, né, deixei de fato Malbec Clube Intenso para o outono, que é a melhor estação do ano para usar aquele carinha, ou noites de primavera. Agora, né, a gente vai falar sobre uma verdadeira bombinha e um perfume que se tornou um clássico da Natura, que é Essencial Mirra. Pessoal, esse cara aqui, inclusive eu estou usando vários perfumes hoje, né? Estou usando pelo menos uns 5. E Essencial Mirra é um deles, né? Deu uma borrifada aqui na parte de cima do braço, lógico que com a jaqueta de couro não vai dar para sentir, né? Mas enfim, já estava com ele há horas e ele está dividindo o protagonismo com perfumes como Silver Scent, Jupe Home e Amen. Por aí vocês tiram. E já dou spoiler de alguns outros que vão vir por aí, né? E cara, ele não fica apagado. Ele aparece no momento certo, né? Ele aparece no momento que ele, de fato, quer dar o ar da graça. Você acha que ele não tá ali, ele, pum, você sente o cheiro dele. Perfume muito resinoso, onde, de fato, a mirra é uma das notas protagonistas. Um excelente cheiro, que o que eu consigo descrever para vocês é algo como se fosse um chocolate branco derretido, aquelas cascatas de chocolate branco. Mas não pense que ele é um perfume extremamente doce por conta disso, porque não é. Ele tem uma nota de tabaco aqui, né, e muita madeira na sua base, que conferem a esse cara uma certa poda em relação a esse dulçor, que poderia de fato ser muito excessivo, porque ele tem também, além de mirra, várias outras notas resinosas, que dão esse contorno um tanto quanto achocolatado desse cara, mas sem deixar ele ficar excessivamente doce. É um perfume muito gostoso, pessoal, muito agradável, muito bom de se usar nessa estação do ano. Digo a vocês que não pode ser uma assinatura, porque de fato, né, por mais que estejamos no inverno, os dias são tanto quanto quentes, né, a depender do horário. E realmente esse cara desanda bem no calor. Mas, se você tem a intenção de usar um perfume à noite, para qualquer ocasião, de um jantar a uma festa, Essencial Mirra pode ser teu companheiro. Então, né, vamos adiante para o nosso último expoente da Perfumaria Nacional, né, Perfumaria Nacional convencional, porque teremos 2 exemplares aqui da Perfumaria Nacional de nicho, tá bom, pessoal? E aí nós vamos falar de Essencial Oud, claro, né, que numa lista de perfume de inverno, não poderíamos deixar de falar sobre Essencial Oud. Pessoal, isso aqui é a síntese, né, do que é o perfume invernal. Olha só, esse meu frasco é a edição clássica do lote de lançamento de Essencial Oud. Não sei se vocês vão conseguir captar, mas ele tem cerca de 2 dedos, 1,5 dedo a 2 dedos de perfume usado. Por aí você tira o quão intenso, quão robusto, o quão protagonista é esse perfume. E não é porque eu não utilizo, eu utilizo sim. Tenho pena de usar esse cara, não. O negócio é que qualquer coisa, além de 5 borrifadas de Essencial Oud, você vai tomar de conta de qualquer ambiente. Então isso limita o seu orçamento, a sua utilização, o seu orçamento, perdão. Né? Porque ele é até um perfume barato, ele não vai limitar teu orçamento não. Tem muita promoção desse cara na Natura, né, que vocês podem pegar um preço módico, inclusive perfumes da Natura, vocês sabem que para adquirir é no espaço digital da minha consultora, sempre indicado aqui na descrição dos vídeos ou no primeiro comentário fixado. Então, né, dê essa moral pra gente, porque é graças a ela que a gente consegue trazer uma série de lançamentos da Natura, de O Boticário, de Eudora, aqui pro canal. Então, falando sobre a Essencial Oud, é muito sofisticado, é muito elegante, mas também é um perfume muito baladeiro. Tá certo que aqui a balada, né, ela está num nível um pouco mais acima do que a pista, um pouco mais acima do que até mesmo a área VIP. Estaremos falando de um perfume baladeiro para camarotes, né, para quem já tá naquele patamar acima. Mas é sim um perfume bem baladeiro, que pode ser usado tranquilamente em formaturas, casamentos, qualquer evento noturno e também em noites de inverno. Até dá para você ir para um date com ele, se você souber, né, que a tua companheira, que a tua namorada ou mesmo que a sua ficante, né, ela gosta de uns perfumes um pouco mais diferenciados. Porque não é que a Essencial Oud seja um perfume difícil ou um perfume ruim, é porque ele é um perfume que tem que ser compreendido. Do contrário, pode ser que as pessoas sintam algumas nuances e não gostem dele. Em que pese ele esteja carregado aqui na nota de Oud, o fato é que o Oud, trabalhado aqui em Essencial Oud,
é um oud muito confortável, não é aquele oud animálico, não é aquele oud indólito, né? É um oud bem aprazível, um oud bem tranquilo, com uma nota de canela muito boa, que dá um certo dulçor a esse cara, deixando ele muito elegante, mas também um perfume fácil de ser alcançado. Porém, não é fácil de ser compreendido. Então, algumas pessoas podem achar o cheiro dele um tanto quanto difícil. Ele seria um divisor de águas, mas, no meu entendimento, né, e para quem já teve a oportunidade de sentir, né, o Essential Oud quando eu estou usando, ele não foi um perfume difícil. As pessoas até se agradaram. Porque ou é a quantidade de borrifadas que faz com que ele se torne um perfume difícil, ou é realmente o momento e a ocasião que você usou, até mesmo o clima. Porque no inverno esse cara brilha. Então, né, vamos agora aos nossos queridos, né? Eu vou agora falar dos... Eu acho que eu vou mudar a ordem aqui, pessoal. Eu tinha programado para falar dos nichos nacionais apenas no final. Mas eu vou logo conversar com vocês, né, sobre esses carinhas da casa Sapienti Aniche. E aqui em uma mão, né, temos Black Heroin, né? E vocês estão vendo que eu não estou contando os perfumes, né? Vocês contem aí se vocês quiserem, mas eu não estou contando justamente por quê? Porque não estamos falando aqui de uma ordem do melhor para o pior, como eu deixei claro no início do vídeo. Estamos simplesmente elencando 10 perfumes apropriados para o inverno. E aí, quero trazer a vocês Black Heroin. E por que eu coloquei, por exemplo, Black Heroin no lugar, né, de Jean, né, para falar primeiro com vocês? Porque realmente Black Heroin é um perfume um pouco mais fácil, né, de ser usado e de ser compreendido do que Jean. É um perfume aqui, Black Heroin, é base de baunilha, uma nota de absinto muito interessante. E para não deixar esse perfume se tornar excessivamente doce e tipicamente baladeiro, Sanderson Santana, perfumista da Sapienti Aniche, colocou uma nota de íris aqui, que dá aquele toque de sofisticação e de elegância, né, deixando ele bem mais sóbrio do que o seu irmão e originário da marca, Heroin, né? Então Black Heroin é muito elegante, é muito sofisticado, mas também é um perfume extremamente doce, né? Perfume que evoca a nota de baunilha com força, até porque tem a nota de baunilha 3 vezes na sua pirâmide olfativa. Então, se vocês não curtem perfumes doces e não curtem a nota de baunilha, isso aqui não é para vocês. Mas se vocês gostam, isso aqui é um prato cheio. E outro perfume que também tem a nota de baunilha como uma de suas protagonistas, mas aqui dividindo a cena com notas de madeira extremamente rebuscadas, extremamente nobres, é Jean da casa Sapienti Aniche. Inclusive Jean, né, tem como inspiração, e aqui realmente não estamos falando de contratipos, perfumes muito exclusivos, né, como o Nuit do Deserto Marrocã, acho que é esse o nome do perfume, que é da Tresor, se eu não me engano, uma marca de perfumaria de nicho suíça, bem indie, né? Então, esse cara bebeu na fonte daquela joia olfativa. E ele, de fato, evoca as noites do Oriente, pessoal. É como se você estivesse sendo transportado para uma noite num deserto, como o deserto do Saara, né? Então, é muito fascinante esse perfume. Agora, é um perfume realmente zero açúcar, porque apesar dele ter nota de baunilha aqui, ele não tem doçor. Carregado em madeiras nobres, como o próprio oud, mas também, né, diversos outros tipos de madeira. Então eu diria a vocês que ele é um perfume que está muito mais para um perfume como Tissat, né, de Van Cleef & Arpels, né, do que um perfume baladeiro, como é o caso de Black Heroin, carregado na baunilha, em que pese existe a baunilha aqui nesse cara também. Mas ele é um perfume muito resinoso, bem fechado, bem dark, né? Tem uma vibe de Encre Noir também aqui presente, né? Encre Noir de Lalique, que é praticamente um perfume de nicho dentro da perfumaria designer. Um cheiro muito misterioso, né? Algo um tanto quanto difícil de ser compreendido, mas que se você souber domar esse cara, você vai ter um perfume diferentão, mas muito encantador também. Esse é Jean da casa Sapienti Aniche, uma joia, né, dentro da perfumaria nacional. E tanto Jean como Black Heroin tem resenha completa aqui no canal. Tá bom, pessoal? Vamos adiante para entrar no nosso hall de perfumes importados. E aí teremos 3 importados aqui. E eu queria abrir essa lista com o nosso querido e tão injustiçado, tão criticado, né, e tão escanteado Silver Scent da casa Jacques Bogart, nessa minha versão, a versão Intense. E aí também Lores me mandou, para quem assistiu o vídeo anterior sabe, né, inclusive já fiz o preparo, né, a fabricação. Lores me mandou o Silver Scent tradicional. Eu vou poder compará-lo com o Silver Scent Intense e tirar, né, inclusive as dúvidas em relação à similaridade. Porque em que pese a minha versão seja a de Silver Scent Intense,
os dois cheiros dos perfumes são muito parecidos, tirando o fundo, realmente, de Silver Sente Intense, que dá uma nuance um pouco mais sofisticada ao próprio Silver Sente, até porque nesse cara aqui, ao fundo, por incrível que pareça, temos nota de oud, em que pese ela não se apresente com sua maestria, mas ela está aqui justamente podando boa parte do dulçor inerente ao Silver Sente tradicional. Mas, né, é possível sim comparar os dois, porque de fato trata-se de um flanker. São dois perfumes que estão ali, né, na mesma vibe, na mesma sintonia. Estou usando esse cara também há bastante tempo, justamente para ver que é possível usar até pela manhã Silver Sente no inverno. Então aqui, né, lógico que eu não vou recomendar que vocês usem como assinatura, é um pecado isso, que ele é um perfume muito bombástico, que ele toma de conta do ambiente, né, seja no inverno, seja no verão. Então usar esse cara como assinatura, né, principalmente se você trabalha em um local fechado ou divide espaço com colegas de trabalho, né, você estaria correndo sério risco de invadir o espaço aéreo, vamos dizer assim, do seu colega de trabalho, e às vezes isso é chato, até porque pode ser uma pessoa que tem algum tipo de alergia ou que sofre, né, com alguma restrição a cheiros, e Silver Sente, ele não pede licença, né? Ele toma de conta do lugar. Tem resenha completa desse cara no canal, mas como disse a vocês, se vocês quiserem, né, uma resenha mais atualizada, por assim dizer, na época mais propícia do ano para usar esse cara, vocês deixam aí nos comentários que a gente revisita sem nenhum problema esses carinhas. E passando adiante, né, vamos aqui a Dupe Home, outro perfume que eu também estou usando hoje para provar a vocês que é possível usar essas bombinhas doces até mesmo durante o dia, né, do inverno, desde que a temperatura esteja ali por volta de, no máximo, 16, 17 graus. E, cara, aqui a gente tem uma verdadeira odisseia da perfumaria, um perfume que ditou moda, um perfume que ditou tendência e criou um segmento, né, que foi o segmento da perfumaria doce dentro do universo masculino. Dupe Home é isso, pessoal. Ele representa a perfumaria doce, o perfume doce, voltado para o público masculino. Salvo engano, ele é de 89 e ele foi um dos primeiros perfumes a trazer a vanilina, né, a nota de baunilha na sua síntese, na sua essência, né, a perfumaria masculina. E cara, pense num cheiro agradável. Agora tem que gostar de perfume doce, que aqui é doce, talvez um 8 de 10 ou 9 de 10 na escala de dulçor, ou para mais sensíveis, um 10 de 10 com certeza. Que o cheiro que a gente mais sente, principalmente no início, isso só vai se abrandar lá para 3, 4 horas depois da aplicação, é um cheiro que evoca algodão doce, né? Mas com uma certa madeira de fundo, uma certa resina de fundo, fazendo com que aquele algodão doce mais pareça uma calda, né, de algodão doce, uma calda sabor algodão doce, com algo meio que amadeirado ali ao fundo também. Então, Dupe Home é isso, pessoal. Um perfume que ditou moda, dita tendência e até hoje faz muito sucesso. Digo a vocês, inclusive, que de todos os perfumes aqui mencionados, Dupe Home e Silver Sente são os perfumes que, quando eu uso, mais rendem elogios, principalmente do público feminino. Então, tirem o vira-latismo de lado, tirem os preconceitos de lado, deixem os preconceitos de lado, porque se vocês querem, realmente vocês buscam usar perfumes, né, o que eu não recomendo que se faça, mas se vocês buscam usar perfumes querendo elogios, querendo agradar o público feminino, saiba que Dupe Home e Silver Sente, em que pese eles sejam sempre levando pedrada, são, pelo menos na minha coleção ou na minha pele, os perfumes que eu sempre recebo algum tipo de elogio quando uso. Em que pese, sempre recomendo a não comprar perfumes esperando esse tipo de comentário, até porque isso, né, é uma questão até mesmo psicológica, né? A gente não deve comprar nenhum perfume esperando que ele seja elogiado. Por fim, trago a vocês uma joia que eu tenho na minha coleção, que já está comigo desde 2014, o lote com certeza é mais antigo, Amen, né, da casa Mugler, quando ainda era Thierry Mugler quem assinava os perfumes da casa. Aqui, a apresentação desse cara já é uma obra de arte. Pessoal, aqui tem todo o histórico da marca, a gente recebe, inclusive, aqui é o lacre, ó, até o lacre eu fiz questão de guardar. São perfumes refiláveis aqui, ó, na caixa. Uma série de informações para a gente entrar nessa comunidade, né? Aqui orientações de como refilar o perfume. Não sei se vai conseguir ver porque é prateado, né? Mas ó, aqui nas abas, né? Perfume aqui, inclusive, serve para que vocês vejam, né, a autenticidade. Caso vocês tenham algum perfume de Mugler, né? Além disso, esse frasco lindo, né? Não há o que falar em relação à elegância e à beleza desse frasco de Mugler. Isso aqui é uma espécie de borracha, pessoal, né? Aquela nuance emborrachada, né, do frasco. O borrifador é muito bom, com controle de intensidade. E essa bela estrela aqui, né, representando a magnitude da casa Mugler e da constelação, né, de Amen. Aqui, ó, pessoal, é um
um envelopezinho, né, com uma série de informações sobre a comunidade The Circle, né? Afinal de contas, a gente sabe que Mugler, ele era um fascinado pelo universo, né, e pela aqui é o folheto, os folderzinhos que vem acompanhando o perfume. É realmente como muita gente diz, né? A perfumaria de Mugler, pessoal, está muito mais similar, né, à perfumaria de nicho do que a perfumaria design. Nós não vemos folhetos, explicações sobre os perfumes em perfumes convencionais, né? Porém, aqui em Man, temos esse folhetinho que fala muito da história do perfume e o conceito de sua criação. E vem nesse envelopezinho, muito parecido com o que a gente vê na perfumaria de nicho. Então, meu povo, assim, Amen é um perfume também que foi um ditador de modas, né? Ele nasce numa época que não se concebia, né, ainda a perfumaria assim doce, a perfumaria lactônica, né, a nuances masculinas. Inclusive, a sua inspiração foi o próprio perfume feminino da casa, o Angel, que foi um sucesso. Então, o Angel, a estrelinha, foi quem fez com que Mugler investisse, né, quisesse investir em Amen. E bom, meu povo, Amen, né, é um perfume que ainda não tem a resenha completa dele aqui no canal, justamente porque ele foge, atualmente, principalmente, né, com perdão da redundância, ele foge bastante aos padrões de preço aqui do canal. Por isso não trouxe a resenha dele ainda. Mas essa época do ano, isso aqui é uma joia. Ainda mais se você vai para uma festa, um evento sofisticado, um casamento, até mesmo um evento de gala. Aqui é uma nota de patchouli, pessoal, trabalhada em sua essência. É um patchouli com uma qualidade que a gente só vê em perfumaria de nicho e olhe lá. Fora o cheiro, totalmente exclusivo. Não existe nada parecido com o Amen na perfumaria mundial, né? E os contratipos, infelizmente, não chegam muito próximos a esse cara, né? É realmente algo que une 3, 4 universos diferentes. Esse cara evolui muito, né? Até cheiro de asfalto você pode sentir em Amen pelas notas e a maneira como ela é trabalhada. Se eu não me engano, asfalto é uma das notas que ele tenta reproduzir. Então tem uma nuance lactônica, ele tem leite em suas notas, ele tem caramelo, ele tem café, ele tem patchouli, né? Muito carregado no patchouli. Então ele é um perfume que realmente representa um conceito, uma obra de arte, tal como a perfumaria de nicho ilustra. E não tem resenha completa dele, como disse a vocês, porque ele foge bem ao orçamento, né? O que costumamos trazer aqui, né? Afinal de contas, a gente costuma ver Amen, né? Ainda mais nesse lote antigo, custando mais de R$1.000. Então, né, não diz muito respeito à proposta do canal, mas se vocês quiserem, será um prazer trazer a resenha completa dessa joia olfativa aqui. Então, né, meu povo, esse foi o vídeo de top 10 perfumes para o inverno. Espero que vocês tenham curtido, né? O vídeo ficou até mais curto do que eu imaginava, mas ficou mais longo do que eu pensei, né? Que eu imaginei conseguir gravar tudo em uns 15 minutos, mas infelizmente não obtivemos esse sucesso. Porém, né, como vocês viram aí, tem muita curiosidade. O vídeo ficou bem bacana, bem dinâmico, bem intuitivo. Espero que vocês tenham curtido. Eu me chamo Ivo de Carvalho. Vamos se despedindo de vocês e tchau, tchau. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Tchau, tchau.